Agora deu certo. Mas só Deu certo. desencosta teu. Deu certo, só desencosta o teu fio que tá raspando na tua roupa. Tudo bem? Tudo e você? Você tá com fone de ouvido, tudo certinho Tô, aí, né? tô. Então tá bem. Deu certo. Bom, embora eu estou na tua live, mas eu vou conduzindo por aqui porque a entrevistada é você, né? Tá bem. E geralmente quem aparece em cima é quem entrevista quem está embaixo, mas aqui Sim, hoje vai ser diferente, né? Porque o pessoal, eu não consegui entrar pelo meu canal. não tem E eu quero problema. agradecer você, Márcia, por você ter aceitado esse convite, né? A gente já se conhece há muito tempo. A gente está aqui com a Sim. Márcia Fernandes, que é psicóloga, especialista em inteligência emocional, e é uma pessoa que a gente já trabalha juntos há muitos anos. Eu não vou nem falar a idade que a gente trabalha junto para não revelar a idade das pessoas que estão fazendo a live. Seja Principalmente dela, bem-vinda, né, Márcia. Ricardo? Obrigada. Eu que agradeço, Ricardo, o convite. É uma honra participar com você. Uma espera, né? Nós estivemos juntos, acho que a semana retrasada com a minha xará, Márcia Barreto, não foi isso? Foi semana retrasada, foi com a Márcia É, Barreto, então. exatamente. E foi uma espera, e passou muito rápido, né? Eu estou vendo um Passou. monte de pessoas queridas entrando, a Carla, a Georgia, várias pessoas aqui estão entrando, sejam todos bem-vindos. E a gente vai falar sobre inteligência emocional, né? Sim, Hoje. E é um tema muito bacana e a gente tem um projeto juntos, eu e a Márcia, que mais para isso. frente a gente vai falar deles, mas agora vamos trazer bastante conteúdo. Então, o que eu gosto de sugerir para as pessoas que tem esse aviãozinho aí do lado, para todo mundo pegar esse aviãozinho aí, ó, e mandar para um monte de gente, né? Convida um monte de gente com esse aviãozinho, já estou fazendo isso aqui, ó, que é para a gente presentear com muita gente aí para a gente poder fazer uma live gostosa. Bom, Uhum. Márcia, a gente se conhece e eu sei da tua dedicação em relação à inteligência emocional, né? Mas Sim. antes, brevemente, a gente só tem 50 minutos, então a gente vai ter que ser mais rápido que uma sessão terapêutica, mas eu quero, eu quero te dizer, você como uma excelente psicóloga e muito profissional na área organizacional, a gente conta pra mim, como é que apareceu a inteligência emocional na sua vida? Como é que foi esse chamado? Então, Ricardo, há mais de 28 anos que eu atuo com desenvolvimento humano, né? Como você acabou de dizer, eu sou uma consultora parceira da Interativa, já há muito tempo trabalhamos juntos. Estamos aí namorando um projeto novo que logo mais você vai falar. E para mim, assim, é uma grande paixão, tanto como psicóloga como consultora. E eu tive a oportunidade de fazer uma formação como especialista emocional. Foi daí que o tema abrilhantou, acho que diria assim, um pouco mais das páginas que eu venho escrevendo na vida. Então, eu me apaixonei pelo tema. Hoje, eu atendo como especialista emocional, fazemos essa parceria com a Interativa. Então, se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais do trabalho, né, Ricardo? São sessões, são 13 encontros de duração de mais ou menos 90 minutos, e a Interativa é uma grande parceira na divulgação desse trabalho. E durante o dia de hoje, Ricardo, me preparando para esse bate-papo, me ocorreu dizer a vocês, todos que estão aí nos ouvindo, que o tema inteligência emocional ele foi popularizado em 1995 por Daniel Goleman, portanto fazem 25 anos, Ricardo, que falamos do tema. Então eu falei, Nossa. nossa, é impressionante porque ele está tão em voga, é um tema tão necessário nos dias de hoje, que 50 minutos eu diria é pouco tempo para falar de tanta coisa que ele enriquece o dia a dia do ser humano. A Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, onde eu me formei como especialista, ela traz um dado muito interessante, Ricardo, que diz que 77% dos brasileiros não se sentem satisfeitos com a vida. Então, assim, o que que leva essas pessoas, o que que leva esse percentual tão alto, né, para a gente dizer que 77% de pessoas que não estão satisfeitas. Então,
fica aí aquela questão. Então, o que é essa tal de inteligência emocional? Né, a Márcia falou bastante sobre emoção, eu acho que ela foi muito clara na sua explanação. E eu gostaria também de acrescentar algumas informações a respeito do tema. Quando a gente fala de inteligência emocional, eu acho que o primeiro equívoco que a grande maioria das pessoas cometem, Ricardo, é falar de como que eu controlo a minha emoção. Não sei se Uhum. você já foi abordado por esse questionamento, né? Já. E a gente não controla, né? A emoção a gente não controla porque o nosso cérebro é como se ele fosse um computador, né, programado. E a emoção é uma resposta automática frente a alguma situação externa. Então, na verdade, não existe uma forma certa ou errada de reagir. Mas as pessoas elas reagem de maneira diferente frente a vários eventos. Então, se a gente pensar hoje, a inteligência emocional ela nos ajuda na relação com pessoas em todas as esferas da nossa vida, seja pessoal ou seja no trabalho. E o quanto nós estamos precisando nos conhecer, né? Então, o Daniel Goleman, quando ele trouxe o tema, que foi popularizado em 95 com um livro Inteligência Emocional, ele fala de 4 pilares da inteligência emocional, que é a autoconsciência, a autogestão, a empatia e a habilidade de relacionamento interpessoal. Quando a gente fala de autoconsciência, é assim, é o quanto eu reconheço as minhas emoções e sentimentos e como é que eu lido com isso. Será que eu sei reconhecer aquilo que não me faz bem? Será que eu tenho esse discernimento? Será que eu tenho essa atenção? Será que eu tenho esse conhecimento sobre mim? A autogestão é lidar com esse sentimento, não só seu como do outro. Então, é lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, e mais do que isso, é controlar os seus impulsos. Quem de nós nunca teve uma reação intempestiva frente a um evento totalmente banal? Por quê? Porque realmente faltava esse entendimento, esse conhecimento. Fala, Ricardo. Ô, Márcia, a Cristiane, né? Eu quero agradecer aqui, primeiramente, a todos que estão entrando. Tá aqui a Samanta, tá o Eric. Tem um monte de gente querida entrando. Muito obrigado. A Marta. Bom te ver aqui, Marta. A Cristiane fez uma pergunta interessante, que é assim: se pode aprender a ser mais inteligente emocionalmente? A Cristiane perguntou. Então, a Cristiane, obrigada pela sua pergunta. Sim, Cristiane, todo ser humano tem essa capacidade de desenvolver, de treinar e de aprimorar a sua inteligência emocional por meio de construir novos hábitos, né? E, consequentemente, de mudar a sua forma de pensar e de sentir. Então, o que é, na verdade, o sentimento? Ele é quando você nomeia uma emoção. Então, o que essa emoção ela produz? O ser humano, ele tem 3 dimensões, que é o pensar, o sentir e o agir. Tomar consciência de como você pensa sobre determinada situação e o que esse pensamento ele produz de sensações, de sentimentos, vai determinar que tipo de ação você vai ter diante das adversidades da vida. E nós estamos vivendo num momento de uma crise, independente de nomearmos essa crise atual, Ricardo, qualquer crise, ela precisa ser enfrentada. E as pessoas que têm mais recursos internos, elas enfrentam essas crises com uma diferença entre um e o outro. Então você fala assim, poxa vida, mas como é que essa pessoa conseguiu passar por esse momento tão difícil e eu não estou conseguindo lidar com isso da mesma forma? Primeiro porque somos pessoas diferentes, com percepções diferentes, com sentimentos diferentes, com emoções diferentes. Mas o quanto essa pessoa tem em si a capacidade de se conhecer. Então, acho que a grande sacada é tomar consciência de si. Acho que o processo começa aí.
De Nesse você primeiro, conhecer as suas habilidades. quando a gente fala de inteligência emocional, a pergunta recorrente é como que eu coloco isso em prática na minha vida, né? Que coisa tão etérea é essa que é a inteligência emocional, né? E a inteligência emocional é algo que eu, graças a Deus, eu tenho aprendido nesses 20 anos, né? Como diz uma pessoa, a Samantha, que está aqui assistindo a gente, a Samantha sempre diz assim, gente, não é porque eu falo sobre meditação, elevação, cura, tratamento, é que eu não sofro tudo isso. Eu tenho os meus pitis e eu adoro a Samantha quando ela diz isso. Inclusive, amanhã eu estou fazendo uma live com a Samantha às 18h30. E aí, eu, nesse momento que a gente está passando de tanta situação diferente, eu também entrei em umas questões muito sérias de lidar com várias emoções, medo, preocupação, pode dar o nome que quiser, e a gente precisa nomear isso, né? E quando a gente dá o nome às nossas emoções, a gente aprende a entender o que está sentindo. E principalmente saber o quanto eu vou controlar esse impulso para não deixar explodir. Às vezes a gente abre essa tampa e explode mesmo, né? Mas a gente começa a perceber que isso é um limite que a gente consegue controlar, que é o que você está dizendo. Então, tem que começar pelo autoconhecimento. Uma mãe de uma cliente minha, né? Perguntou para ela, o que você está fazendo? Estou fazendo um curso, eu estou fazendo uma mentoria de inteligência emocional com o Ricardo. Então pergunta para ele, por que você, às vezes, está falando com seu filho, né? E lá como chama, na empresa que você trabalha, você é toda zen, toda calma. Mas quando você vem falar com seu filho dentro da sua casa, você explode. Né? A mãe pedindo para minha cliente vir perguntar para mim. E eu queria perguntar isso para você, né? O que acontece com essa pessoa que consegue, lá no ambiente de trabalho, parecer toda zen e dentro de casa perde o controle com o marido ou com o filho? Onde está a inteligência emocional? Como que ela desenvolve? Então, a inteligência emocional não é só lidar com a sua emoção, mas sim com a do outro também, né, Ricardo? Então, assim, o quanto você também está sendo capaz naquele momento de lidar com a emoção do outro. Porque no trabalho parece que é uma coisa óbvia, é fácil fazer, mas em casa não. E aí eu te digo, qual é o percentual, Ricardo, de desquite, de divórcios que aconteceu recentemente no nosso país nesse período de pandemia? Então, são pessoas que se relacionam bem fora de casa, nas suas relações sociais, mas elas não conseguem lidar com as suas emoções dentro de casa. Então, está faltando aí realmente trabalhar a inteligência emocional no aspecto pessoal. Porque no aspecto corporativo, parece que ela está trabalhando, parece que está desenvolvida essa habilidade, mas ela não desenvolveu essa habilidade dentro de casa. Você acabou de falar de uma coisa extremamente rica, e eu até tive vontade até de rir um pouco, Ricardo, porque foi justamente isso que me levou a procurar o curso de formação de inteligência emocional. Eu nunca me esqueço que, logo na abertura, né, desse programa de formação, o profissional perguntou o que estava levando cada um a buscar essa formação, e a minha era justamente esse, controlar a minha emoção. Então, veja o que você acabou de falar, não é porque eu sou professora de yoga que eu não me desequilibro. Não é porque eu sou especialista emocional que eu também não cometo equívocos em dizer que eu quero aprender como é que eu controlo a minha raiva. Né? Então, assim, é se apropriar dela, é entender qual é o gatilho que dispara a minha raiva e como é que eu posso administrar esse sentimento sem causar dano a mim e ao outro. Porque se não existe um equilíbrio nessa relação, se desequilibra, isso acaba prejudicando muito as relações interpessoais, independente de onde elas aconteçam. E não estou dizendo que é fácil, Ricardo, né? Mas é um processo. É um treino. É um treino. E aqui começou a chuva de perguntas. Eu adoro esse sistema porque ele mexe com todo mundo, né? Aí começou aqui a Tatiana Oliveira, ela diz assim, inteligência emocional versus equilíbrio. E aí o Cláudio Tieg, pô, Tieg, um grande beijo, cara, que saudade de você. Penso
que no trabalho a inteligência emocional, né, é mais, a pessoa fica mais equilibrada porque entra o fator de sobrevivência. Ele sempre é. E a Sandra, que a gente fez inclusive uma live semana passada, ela diz assim, como é que a gente pode trabalhar essas emoções, né? Ô, Sandra, quais emoções, né? Vamos lá. Sim. Reconhecendo, nomeando, é o que você acabou de falar, Ricardo. É reconhecendo, é nomeando, é entendendo, e acho que essa colocação que ele falou agora de equilíbrio é muito interessante, Ricardo, porque quando você não consegue trabalhar a sua ansiedade, ela vai dificultar a sua capacidade de raciocínio. Então, assim, a elevação da ansiedade, o que é um desequilíbrio? Você não consegue eliminar a ansiedade, você não consegue eliminar o estresse. Então, e muito menos o medo. Até porque essas emoções, elas são naturais, elas são essenciais, elas são necessárias. Por quê? Dependendo de como você lida com isso. O medo, ele pode ser... O medo é muito bom no sentido de que ele te protege, mas ele pode ser impeditivo, ele pode ser paralisante numa situação. Então, você precisa buscar o equilíbrio, porque tudo aquilo que desequilibra, vira, entre aspas, vira defeito. Essa pessoa que comentou da inteligência emocional no trabalho, eu acho que talvez 70, 80, não saberia precisar a década, era muito valorizado o coeficiente de inteligência, né? Então, você tinha lá um profissional e você aplicava alguns testes de raciocínio lógico, de concentração, de interpretação de texto, para avaliar a capacidade de raciocínio que ele tem, de conhecimento técnico para admitir esse profissional numa determinada posição dentro da empresa. Só que hoje percebe-se que 59% do sucesso de uma pessoa não está ligado ao quociente de inteligência. Porque todos nós estamos entre um parâmetro de 85 a 155 de QI, digamos assim. Mas o que mantém as pessoas no cargo hoje, seja de liderança, seja dentro de uma equipe, é realmente a sua competência emocional. É justamente como é que você interage com o outro. Por quê? Porque as emoções, elas oscilam no dia a dia, ao longo do dia. E se você não tiver o controle sobre essas emoções, sobre essas oscilações, fatalmente o que você vai gerar dentro da organização e nas suas relações são conflitos. Então isso aumenta... Pode falar. Isso aumenta, termina, porque tem uma... Não, isso aumenta o problema dentro da organização. Por quê? Porque aí você vai ter que lidar com conflitos. Será que você está preparado para lidar com conflitos? É outra habilidade. Então, quantas habilidades sociais uma pessoa dentro de uma empresa tem que desenvolver para poder se relacionar? Seja com o seu gestor, seja com o seu subordinado. E eu não acho que seja ainda uma competência muito palpável para as pessoas. É o que você falou, as pessoas estão sempre se questionando e o tema sempre volta. São 25 anos, Ricardo. E esse tema, a Interativa está introduzindo nas empresas. Tá, e interessante que tem uma pergunta, né? Que a Cara coloca, né? Se a inteligência emocional pode ser trabalhada com mentoria. E não tem a dúvida, né? Que a inteligência emocional pode ser trabalhada com a mentoria, com terapia, com coaching. Sem dúvida nenhuma que dá para ser trabalhado isso, exercitado, trazer mais consciência para o corpo, trazer mais consciência para as emoções. Entender os momentos que vai perder o controle no teu corpo e perceber que você realmente está fugindo do controle e é hora de recuar, né? Que não é hora de falar. É um exercício, Ricardo. Eu vou dizer da minha experiência pessoal, se você me permite, e se os nossos ouvintes também me permitem falar um pouco sobre essa experiência. Como você acabou de falar, eu não sou perfeita, né? Eu também tenho uma série de dificuldades em algumas situações. E é muito interessante que quando existe esse desalinhar, esse desequilíbrio, e eu estou conversando com uma pessoa
e que eu vejo nessa pessoa esse equilíbrio, essa ponderação, esse bom senso, eu me conscientizo daquilo que eu faço e daquilo que eu fiz. E eu consigo perceber o que é o gatilho que me tira o chão e como eu me desequilibro nessas relações. Isso não faz bem para mim e não faz bem para o outro. E é aí que eu volto. Então, é se conscientizar o tempo todo, é se apropriar dessas descobertas e desenvolver e treinar, é o dia a dia, é intensificar isso. Isso é um aprender Márcia, o tempo todo. não, eu acho que o mais rico do estudo da inteligência emocional é você descobrir, você falou tudo, o gatilho, né? Onde está o gatilho? Sim. Onde é a hora que eu vou perder o controle e quem vai tomar conta de mim é uma cegueira e eu entro num surto para aliviar uma carga interna que vai desestabilizar todo mundo que está do meu lado, mas eu estou mais fazendo aquilo para aliviar uma carga que eu vou me arrepender depois, Na hora. Fatalmente, talvez você não assuma, mas realmente você sabe que o que você fez foi catastrófico, né? E no ambiente. Aí você vê o fulano chorar, o fulano ficar triste com uma situação, né? E então acho que a grande questão da inteligência emocional é quando você percebe que está chegando perto do teu gatilho, você consegue verbalizar e consegue se afastar. Então, por isso que é um processo constante e não é porque você está no trabalho, é lógico que você está no trabalho, você tem um papel social, você está em casa, você tem outro papel social como pai, como filho, como amigo, né? E depende muito do ambiente onde você está. Eu concordo com você. Tem umas perguntas aqui inteligentes e eu vou fazer provocativas, né? O Tieg, para não deixar a marca dele, né? Meu amigo Tieg. Então ele diz assim, nossa, quanta pergunta. Peraí, deixa eu pegar aqui. Márcia, onde encontra a inteligência emocional e a espiritualidade? Puxa vida, que pergunta! Eu falei, não, o Tieg é fogo. Bom, vamos lá. Agora eu vou pensar, vou perguntar até para os universitários, aonde se encontra com a espiritualidade? O que é espiritualidade? Vamos pedir para o grupo responder, né? Eu gostaria que o grupo respondesse essa pergunta do Tieg, né? Onde está a inteligência emocional se encontra com a espiritualidade? Fica aí, anota aí para a gente não esquecer e o pessoal vai começar vai responder para a gente onde encontra. Eu tenho uma ideia, né? E daqui a pouco eu falo. Deixa o pessoal responder um pouquinho. A Tatiana responde assim, a inteligência emocional é um soft skill valorizado dentro das empresas. Como desenvolver essa habilidade na liderança? Olha, Tati, você está perguntando, eu só queria complementar. Depois você me complementa, Márcia. Eu diria que, para um líder, a inteligência emocional conta demais, como a Márcia falou, 59%. É uma competência que os líderes que conseguem ter inteligência emocional, eles performam melhor e são mais queridos e as pessoas dão mais de si para a organização e em busca do resultado. E o clima no ambiente de trabalho fica muito mais agradável. Não tenha dúvida, Tatiana, que realmente é um soft skill importante e hoje muito valorizado, que é a capacidade de angariar pessoas para os projetos, né? Qual a tua visão, que teve muito trabalho com inteligência emocional, Márcia? É a empatia, Ricardo, do líder. É a capacidade dele de entender os desejos e as motivações dos seus liderados. Então, se ele não desenvolveu essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender, de perceber qual é o desejo, qual é a motivação da equipe, ele vai estar distante justamente do que você acabou de dizer, de ser visto como um bom gestor, de ser visto como um bom líder. Esse é o grande desejo, as pessoas necessitam ser compreendidas, elas querem ser compreendidas, e ser compreendidas nos seus sentimentos e nas suas emoções. Eu só queria voltar um pouquinho, Ricardo, na colocação que você fez, da pergunta que foi feita a você com relação à mentoria e a coaching. Existiam muitos coaches nesse programa de formação, e a grande questão é, né, e o que é inteligência emocional nesse universo?
é a base, Ricardo, porque é aquilo que você tem. Se você vai construir, você vai fazer um edifício, e se você não tem uma base sólida, tudo aquilo que você construir no coach, ele não se sustenta. Então, você primeiro trabalha o conhecimento, ampliação da consciência das suas emoções e dos seus sentimentos, para poder depois desenvolver a parte do coach, que é a parte mais racional, digamos assim. Tomar consciência daqui e não se impedir de fazer aquilo de forma mais clara e consciente no dia a dia. Não sei se ficou claro o que eu comentei. Sim, a questão que você traz da empatia, né? Se você pegar todos os processos que existem das linhas terapêuticas, que é trabalhar o autoconhecimento, né? Eu acho que o que vem o Goldman fazer em 1900, há 25 anos atrás, né? Sim. Exatamente isso, em 1995, 96, foi Sim. ele conseguiu olhar para muitas vertentes de estudo e conseguiu sintetizar nesse livro, né? Ali não uma fórmula, né? Porque não existe fórmula para isso, mas existem os gatilhos e os mecanismos de conquistar a inteligência emocional e melhorar. E ele nunca prometeu a cura e nem o tratamento. Como não dá para a gente prometer cura e nem tratamento, dá para a gente trazer para o nível de consciência quais são os elementos que existem que você pode ter controle, que você acabou de falar um deles, que é a empatia, que é o principal. Né? Sim. E aí também não é uma empatia a ponto de negar a si mesmo, né? Porque a gente sabe que tem alguns perfis de comportamento que as pessoas têm autoempatia, capaz de deixar a sua vida, né? De lado. Ou uma grande afetividade com até consequências de você não ter coragem de dar um feedback negativo, vamos dizer assim. Pontuar o que tem que ser pontuado. Então, esse é o cuidado também que o líder precisa ter, né? Sim, então, é o equilíbrio que voltamos de novo. E eu queria trazer aqui, então, a resposta para a Samara, que ela também pergunta sobre inteligência emocional e o cargo de liderança. Eu queria mostrar que a gente está alinhado com o que ela perguntou. Tem a Sônia pergunta assim, não pergunta não, ela afirma. Em minha opinião, a inteligência emocional se encontra com a espiritualidade no conjunto de crenças que cada um tem. A Sônia Lota. Bom, excelente, Sônia Lota, né? Muito bom, conhecida nossa também. Muito bem, eu imagino que seja também isso. Então, a gente está aí respondendo a pergunta do Tieg, né? Onde a inteligência emocional se encontra com a espiritualidade? Está aqui, ó, né? Ela traz a questão da crença. E a gente tem uma outra aqui, né? Que o conhecimento é um ponto-chave para exercer a inteligência emocional. Não tenha dúvida disso. Me conta um pouco, assim, você poderia até falar de todos os pilares que você já colocou da inteligência emocional, né? Mas você consegue dar um exemplo onde você deve ter tido alguém que você trabalhou com inteligência emocional nos seus programas de mentoria, de coach, né? E você viu da comunicação não violenta, Samara, você tem razão, desculpa, a comunicação não violenta associada à inteligência emocional, né? É o ponto-chave, a comunicação não violenta é um... Perfeito. Antes de falar da Samara da comunicação não violenta, do CNV, conta para mim um caso real que você viveu, que você atendeu e você viu uma transformação. Vou dar um passo antes para chegar na sua pergunta e na sua resposta, Ricardo. A Sônia Lota comentou da crença, assim, como ela se aproxima da inteligência emocional. Porque a forma como a gente pensa, você pensa, portanto, esse pensamento gera em você um sentimento. Eu fiz isso, você perguntou de um caso prático, eu fiz isso esse final de semana com uma pessoa que a gente estava conversando. Eu dei a ele um desafio e ele não conseguiu realizar o desafio que eu dei. Falei assim, mas o que acontece? Não consigo fazer porque isso é impossível. Então, esse pensamento de que é impossível, eu falei, é impossível? É. E como é que você sente isso? O que você está sentindo? Eu me sinto frustrado
por não conseguir realizar esse desafio. Portanto, não de uma forma tão simplista assim, tá, Ricardo? Mas é só para chegar no final da crença. Então, ele começou a crer que aquilo não podia ser feito. Por quê? Porque ele acreditava da impossibilidade, aquela crença solidificou. O que ele fez? Cruzou os braços. Então, o que eu falei? É a gente construir novos hábitos, que é o quê? A mudança do pensamento, do sentimento e das nossas crenças, para você poder fazer uma mudança genuína. Eu estou atendendo 3 pessoas dentro desse projeto de inteligência emocional. Eu tive um atendimento ontem em que eu estava conversando com a minha cliente, eu tinha dado a ela um questionário para ela preencher, e nesse questionário surgiu ali o estilo de comportamento dela. Ela virou para mim e falou assim que ela sentiu muita raiva. Eu falei, mas por que você sentiu raiva? Não, eu não gosto desse estilo. Eu senti raiva porque ele não é valorizado. Ninguém valoriza esse estilo. Gente, parece que você assistiu minha sessão de ontem, que eu fiz com uma pessoa. Né? Ele não é valorizado na empresa. Eu não sei por que as pessoas me mantiveram na empresa durante anos. E ela desinvestou a falar sobre a desvalorização daquele estilo comportamental que deu para ela. Eu perguntei para ela assim, onde é que você leu sobre tudo isso? Onde é que estava escrito tudo isso? Quando eu fiz essa pergunta, ela parou. Não, eu não li, é o que eu acho, é o que eu sinto. Então essa é a crença dela. Enquanto ela acreditar que aquilo ninguém valoriza, mas não é o outro, que tem que valorizar é ela. E enxergar isso como valor, identificar isso nela de forma genuína, ela não vai conseguir trabalhar, Ricardo. Não sei se eu te respondi de maneira prática, mas eu venho trabalhando com isso. E ao final, ela compreendeu que ela tem valor, mas que o valor não estava sendo dado por ela. Então ela começou a entender que talvez ela, durante o tempo todo da vida dela, ela não se qualificou, ela não se valorizou, ou talvez até ela estivesse no lugar errado, na hora errada. Portanto, ela nunca se sentiu valorizada. E aí você falou que parece que eu fiz a mesma sessão que você. Né? Não sei se... Eu tive um caso ontem, exatamente com uma pessoa, e na segunda-feira com uma outra que também trouxeram essa questão, que eles assim, engraçado, o meu perfil de comportamento e a maneira como eu ajo para ser um líder não está adequado. E eu questionei assim, mas onde está escrito isso, né? A gente não pode fazer essas... E esse é o cuidado que acho que as pessoas ficam rotulando os comportamentos, os estilos. Sim. Por isso é importante o segundo passo da inteligência emocional, depois do autoconhecimento, é você fazer leitura de cenário. Né? Que é dentro dos pilares, que é você olhar um ambiente onde você está inserido e ver se aquele comportamento cabe naquele ambiente. Isso. Que é isso que você está trazendo, que é a questão assim, será que eu estou no ambiente correto, que eu sou valorizado dentro desse comportamento? E aí você vai fazer a escolha também, ou de mudar aquele comportamento. Eu fiz um atendimento de um executivo, eu não vou falar mais para a gente não revelar a identidade, porque esse vídeo pode correr muitos ambientes, e a pessoa disse assim, Ricardo, olha meu teste, meu comportamento de 15 anos atrás. Então ele tinha um comportamento extremamente agressivo, extremamente, como a Samara está falando, de uma comunicação até que violenta, e ele tinha um ambiente, era uma corporação, um mundo corporativo muito hostil, né, conhecido aí de fama já. E ele foi alto executivo lá. E ele estava há 3 anos num outro ambiente, que era um ambiente muito mais acolhedor, com processos sérios, mas um ambiente mais acolhedor que permitia a troca e principalmente permitia a transparência e a sinceridade na hora de dar um feedback, sem que fosse agressivo. Sim. E ele mudou o mesmo elemento, o mesmo instrumento, ele me mostrou
você percebe que o índice de agressividade dele reduziu e ele estava com esse canal mais de afeto mais desenvolvido. Então, assim, não tenha dúvida que por mais que você seja tenha inteligência emocional, você também precisa ler o ambiente que você está inserido. E quais são as crenças que estão ali sendo estimuladas. Falta só 10 minutos já para acabar a nossa live, mas ainda dá para a gente aproveitar bastante. E a Tatiana Oliveira traz assim, sem dúvidas, trabalhar as crenças limitantes e se permitir mudar. Que é o outro passo, né? É assim, eu identifiquei o meu gatilho, eu olhei o cenário e falei assim, eu quero isso, então eu vou mudar. Que eu também já vi isso no outra pessoa que eu atendi, que foi a capacidade dela aumentar, porque o ambiente precisava de uma área de dominador mais desenvolvida, e ele conseguiu fazer esse exercício e alcançar esse ponto que ele gostaria, porque ele se permitiu mudar, e sem ferir, e ele ficar muito adaptado, porque senão a gente vai para o lado da somatização da doença, né? Sim, sim. Da doença. Márcia, só aproveitar aqui para falar, né, para todo mundo que a gente está com um projeto muito legal, né, principalmente para o mundo corporativo, que é Acolhendo Emoções, que a gente faz dentro das empresas, junto com os colaboradores, os líderes e principalmente com os familiares, né, desses colaboradores e líderes, com acompanhamento, inclusive tanto terapêutico ou só de acolhimento, né? Mas não psicológico. Sim. E as pessoas que tiverem interesse, coloca lá no Telegram, manda um WhatsApp para a gente também. Estamos à disposição. E uma outra coisa que eu queria convidar as pessoas, que a gente tem um grupo no Telegram, só entrar na bio da Interativa, que é sobre carreira, que a gente fala sobre inteligência emocional, sobre carreira, inclusive, e como potencializar o seu LinkedIn, né? Seu perfil no LinkedIn. E mais que isso, a gente está aí à disposição de todos. Mas vamos voltar para o tema, que é isso que o que eu quero mais é conteúdo aqui agora. Márcia, dentro de uma pergunta que eu adorei, né? A comunicação violenta, que é algo que vem sendo estudado há muito tempo, assim, há muito tempo eu estou dizendo, não é coisa de 5 anos, né? É coisa mais, né? Mas ficou mais forte a comunicação não violenta recentemente, né? Onde ela se cruza, na sua opinião, com a inteligência emocional, que é a pergunta de uma das pessoas que está com a gente? Justamente na forma como você expressa, como você fala, porque, Ricardo, tem uma frase que diz assim: você tem o direito de sentir raiva, você só não tem o direito de jogar essa raiva em cima do outro. Então, é de novo isso. O que você está sentindo? E aí vem aquela questão. Se você está diante de uma situação que provocou em você uma forte emoção, e essa emoção é raiva, vamos imaginar, a gente sempre fala. Trabalha isso, não é o momento de você falar, porque você vai explodir. Isso não vai ser bom para você nem bem, e não vai fazer bem para o outro. Então, a comunicação violenta, não violenta, melhor dizendo, o que é? É você ter consciência do que você vai dizer ao outro e da forma como você vai falar, fazendo com que o outro consiga entender de que forma você foi tocado, de que forma aquele comportamento tocou você. E que ele possa, de forma construtiva, repensar também as suas ações. E, de novo, é trabalhando isso. Essa pessoa que você comentou agora, Ricardo, de que ela mudou, que ela leu o ambiente, eu fico me preocupando assim, o quanto as pessoas não pensam que existe uma caixinha que caiba. O perfil do líder tem que ser assim, se eu não for uma pessoa austera, se eu não for eles não vão me respeitar. E aí você entra com a comunicação violenta ao contrário, porque você precisa mostrar poder, você precisa mostrar força para ser respeitado. Aonde que está escrito isso? Então, a comunicação não violenta, no meu entender, é isso. É você entender que aquele comportamento, que aquela situação, que naquela situação, aquele comportamento gerou em você um sentimento, e você poder falar para o outro sobre isso, de forma muito clara.
olha, nós tivemos naquela situação X, o seu comportamento foi Y, isso fez com que eu me sentisse dessa forma. Eu gostaria que você refletisse um pouco a respeito disso. O que a gente pode fazer para melhorar nossa relação? Eu acho que é essa comunicação não violenta. E uma outra coisa que, hoje falando estava pensando enquanto você falava, é a questão assim, que tem momentos em que a gente tem que se permitir entender que a gente não gosta de todo mundo do mesmo jeito. Sim. Né? E que a gente não precisa, quando a gente fala de inteligência emocional, querer amar a todos. Né? A gente não precisa gostar igualmente das pessoas. E eu estou falando em qualquer tipo de ambiente. Então, existem diferentes tipos de gostar. Né? E dentro da inteligência emocional, a gente precisa ter essa consciência, né? Para que a gente não parametrize todo mundo do mesmo jeito e a gente vai estar sendo exatamente injusto e ao mesmo tempo. Outro dia eu vi uma live e a pessoa disse o seguinte, como é que a gente consegue, né? Parece que a gente somos várias pessoas em vários ambientes, e somos mesmo. E a gente tem que ser mesmo. Né? Porque tem ambiente que eu posso baixar minha guarda, né? Que você está num porto seguro, onde você pode se expressar sem ficar controlando muito o que você diz. E tem ambiente onde você tem que pensar muito mesmo para falar, né? Agora, o que fica igual em todos os ambientes? É você não vitimizar, ser... Né? Não culpar os outros, porque isso também é uma comunicação não violenta. Né? Isso também é uma comunicação violenta. A gente poderia fazer uma live, eu quero combinar com você, sobre um outro tema de um livro que eu vou dividir contigo, depois eu publico também aqui, ele está lá no quarto, senão eu mostraria, que é Como Não Manipular os Outros. Que eu estou lendo. É um livro maravilhoso, né, que ele diz assim, né, como não ser manipulado e como não manipular os outros. E ele diz exatamente, eu acho que essa Maria ia gostar muito, principalmente da questão da comunicação não violenta. Eu vou publicar aqui, aqui embaixo, depois que a gente publicar a nossa live. Márcia, faltam segundos para a gente acabar a nossa live. Daqui a pouco ela derruba. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final. Vocês que estão ouvindo a gente, também curta aí o Insta da Márcia. Márcia, como você que abriu a live, né? Quando você terminar a live, vai aparecer lá em cima, lá, salvar no IGTV. Você põe um nome, escolhe na barrinha lá uma foto nossa bacana e salva no teu IGTV para a gente não perder. Tá bom? Da minha parte, eu vou deixar a última palavra com você, eu só vou finalizar a minha parte dizendo assim, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam neste tema, é um tema que não se esgota, a Márcia vai voltar com a gente, né, para voltar a falar sobre esse tema. Muito obrigado e, Márcia, suas considerações, que eu quero agradecer a sua presença aqui. Obrigada a todos e é um prazer ter podido participar com vocês desse debate e eu diria para vocês assim, é apaixonante, é reformador você ter essa abertura para se conhecer melhor. E isso trouxe benefícios enormes para a minha vida pessoal e profissional. E eu gostaria muito de incentivar você, porque vale a pena, vale muito a pena a gente se tornar uma pessoa melhor. Não só com a gente mesmo, mas com os outros. Muito bom. Então, gente, uma boa noite a todos vocês. Vou publicar o nome do livro aqui embaixo. Samara, você vai amar esse livro. Tchau, Luciane. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Você Até. encerra? Tchau, Sandra. Encerro. Tchau. Tchau.